Boa tarde, eu sou a Eloá e vou falar um pouco sobre o que eu entendi dos temas abordados nas aulas. A começar pela formação do solo, que o solo é formado a partir da transformação de rocha ou de material de origem através do tempo, e sobre a influência de fatores ambientais como relevo, clima e organismos. E esse processo é chamado de pedogênese. Durante sua formação, o solo se organiza em camadas chamadas de horizontes. O horizonte O, que é rico em matéria orgânica, o horizonte A, onde acontece intensa atividade biológica e maior fertilidade, o horizonte B, que é onde ocorre o acúmulo de minerais, o horizonte C, que corresponde ao material de origem em transformação, e há alguns outros tipos de horizontes que vão acontecer devido a certas situações específicas, como os tipos de horizontes B ou o horizonte E. Em média, o solo é composto por 45% de material mineral, 5% de matéria orgânica e 50% de poros ocupados por ar e por água. A fração mineral do solo ela é composta por minerais formados principalmente por oxigênio, silício e alumínio. E esses minerais eles vão apresentar duas estruturas, que é o tetraedro de silício e o octaedro de alumínio. Um processo importante é a substituição isomórfica, que é onde gera as cargas elétricas nas partículas do solo, permitindo a retenção de nutrientes por meio da capacidade de troca catiônica, que é conhecida como CTC. As rochas do solo, elas podem ser classificadas em ígneas, que são formadas pelo resfriamento do magma, metamórficas, que podem ser resultantes de transformações por conta de alta pressão ou temperatura, e sedimentares, que são formadas pela deposição e compactação de sedimentos. A transformação dessas rochas no solo pode ser por meio do intemperismo físico, que é a quebra mecânica, do químico, que são as reações como, por exemplo, a hidrólise ou a oxidação, e biológico, que é a ação dos organismos vivos no solo. A formação do solo ela é influenciada por fatores como o clima, que controla a velocidade das reações, o relevo, que ele vai determinar a erosão e a drenagem, os organismos, que participam da ciclagem de nutrientes, e o tempo, que determina o grau de desenvolvimento do solo. Durante a sua evolução, o solo passa por processos pedogenéticos, ou processos de formação. E dentro deles há os processos múltiplos, que eles incluem adição de materiais, remoção, transformação e translocação dentro do perfil. Já os processos específicos são responsáveis pelas características particulares do solo, como a melanização, que é o escurecimento pelo acúmulo de matéria orgânica, a ferralitização, que é a concentração de ferro e alumínio em climas tropicais, a gleisação, que é o excesso de água, e o argiloviamento, que é a movimentação de argila para camadas mais profundas. Os atributos morfológicos, eles são características que vão ser vistas diretamente no campo, como a cor, que vai indicar a sua composição, como em solos escuros, que tem mais matéria orgânica, e em solos vermelhos, que tem mais ferro. A textura ela vai se referir à proporção de areia, silt e argila, e a estrutura vai dizer respeito a como esses agregados estão organizados. E a consistência vai indicar a resistência do solo à deformação. A acidez do solo é um fator essencial para a fertilidade, e ela pode ser dividida em acidez ativa, que é medida pelo pH, acidez trocável, que tem relação com alumínio e pode acabar sendo tóxico para a planta, e acidez potencial, que representa a reserva de ácido no solo. A fertilidade do solo está relacionada com a CTC, que indica a capacidade do solo de reter nutrientes. E há duas formas de saturação, que é a saturação por base, que pode classificar o solo como fértil ou como pobre, e a saturação por alumínio, que vai indicar possíveis limitações ao crescimento das plantas. Os atributos biológicos eles podem incluir a presença de organismos como bactérias, fungos, minhocas, insetos, que vão estar ajudando na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem de nutrientes. E a matéria orgânica ela vai ser fundamental para melhorar a estrutura, para a retenção de água e de nutrientes e para contribuir na fertilidade. E por fim, os atributos físicos, que eles vão dizer respeito às estruturas do solo,
A textura, ela pode ser definida, como eu já disse antes, pela proporção de argila, silt e areia, que vai influenciar na retenção de água e de nutrientes. A estrutura vai se referir à organização dos agregados e das partículas. A porosidade, ela vai indicar os espaços vazios que vão estar passando água e ar, e que vai ser, importante para essa circulação de ambos. E a permeabilidade vai indicar a facilidade que o solo vai ter de reter água. E a densidade está relacionada ainda com o grau de compactação. Então, isso, quanto mais compactado o solo estiver, mais difícil vai ser para o crescimento das raízes ali. E bom, esse é o meu resumo sobre o conteúdo e eu espero ter sido breve.